Bem, nós estamos aqui em Petrópolis, aqui na rua Arthur Barbosa. E aqui em frente, nesse bairro tem essa casa aqui, que era a casa chamada Casa da Morte. E nós estamos aqui filmando. Hoje o pessoal veio aqui da Comissão da Verdade e nós aqui do Rio Online TV fazemos um ato aqui em frente à Casa da Morte. Esse local, eles traziam os presos e torturavam aqui, torturavam as pessoas nesse local. Um local de difícil acesso para quem não conhece Petrópolis. E aqui o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis está pedindo a desapropriação dessa casa. Centro de Referência Direitos Humanos. Eles querem fazer a desapropriação dessa casa porque ela foi muito usada como centro de tortura durante o período militar pós-golpe de 64. Então é isso. Aqui é Petrópolis. É o Conselho Federal da OAB e também feito com base em informações adicionais concedidas pela própria Inês na data de entrega desses documentos no Conselho Federal da OAB, que foi em 5 de setembro de 1979. É um relato um pouco longo, mas ele retrata desde a prisão da Inês até a sua liberdade absoluta, que foi pós-cumprimento de pena. Grande parte dele vai ser relatada na primeira pessoa, porque é um relatório da própria Inês, e ao final a gente tem um complemento com essas informações adicionais. Fui presa no dia 5 de maio de 1971, em São Paulo, por agentes comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Levada para o DEOPS, iniciou-se o interrogatório. Disse que desde o dia 10 de março deste ano estava desligada do movimento e que me preparava para deixar o país. Em seguida, fui levada à sala de torturas, onde me colocaram no pau de arara e me espancaram barbaramente. Foram-me aplicados choques elétricos na cabeça, pés e mãos. Para evitar a continuação da tortura, mencionei ter um encontro no dia seguinte, no Rio de Janeiro, às 12 horas, em Cascadura. Era minha intenção suicidar-me tão logo chegasse ao local, pois a perspectiva da continuação da tortura me aterrorizava. Fui levada para o Rio de Janeiro de automóvel, parando inicialmente em frente ao Ministério da Guerra, na Avenida Presidente Vargas. Seguimos então para uma delegacia situada na Avenida Suburbana, onde fui colocada numa cela. Passei a noite ouvindo gritos e espancamentos de presos comuns que lá se encontravam. No dia seguinte, fui para o local e atirei-me sob as rodas de um ônibus. Semi-consciente, fui levada pelos policiais para o Hospital da Vila Militar. Fui então transferida para o Hospital Carlos Chagas e logo fui transportada para o Hospital Central do Exército, onde tiraram radiografias de minha bacia, constatando-se não haver fraturas e que os ferimentos que tinha no corpo, queimaduras de 3º grau, foram consequência de ter sido arrastada pela roda traseira do ônibus. Informaram-me que eu teria alta em 5 dias. Na mesma noite, os agentes invadiram meu quarto e tentaram me interrogar, sendo impedidos pelo médico, dizendo que só poderiam fazê-lo com a permissão do diretor do Hospital Central do Exército. Fui visitada pelo diretor do HCE, por um psiquiatra e por um capitão do Exército que queriam saber sobre a minha saúde. No dia seguinte, retiraram-me à força do hospital e jogaram-me numa caminhonete. Deitada e com os olhos vendados, fui conduzida para uma casa que, com o decorrer do tempo, descobri situar-se em Petrópolis, cujo telefone é uma extensão do telefone do vizinho, ao que parece o locador da casa. Diariamente, este indivíduo, a quem os agentes chamavam Mário, visitava o local e mantinha relações cordiais com seus moradores. Mário é estrangeiro, possivelmente um alemão,
e vive em companhia de uma irmã. Embora não participe pessoalmente das atividades e das atrocidades cometidas naquele local, tem delas pleno conhecimento. Seu nome é Mário Loders. Ainda durante a viagem, iniciou-se o interrogatório. Recebi todo tipo de ameaças, inclusive a de que estava me reservado o mesmo tipo de tratamento dado pelo Esquadrão da Morte. Chegando ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada numa cama de campanha, cuja roupa estava marcada com as iniciais Centro de Informações do Exército, onde o interrogatório continuou sob a direção de um dos elementos que me torturara em São Paulo. Após 3 dias de prisão, os agentes já sabiam que as informações que eu lhes pudesse fornecer seriam inúteis. Meus carcereiros nessa casa, conheci-os por codinomes e posso reconhecê-los. Eram 19. Até o fim de maio daquele ano, fiquei acamada, sem condições sequer de levantar-me, pois sentia tremendas dores. Fui interrogada, mas não sofri nenhuma coação física. Maio findo, houve uma radical mudança no comportamento. Passaram a achar que eu mentia sobre o que lhes havia dito e, em consequência, torturaram-me quase que ininterruptamente. Quando não me submetiam a torturas físicas, destroçavam-me mentalmente. Aplicaram-me na veia uma droga qualquer, dizendo ser o soro da verdade. Senti o corpo entorpecido e não consegui manter os olhos abertos, mas a mente permanecia lúcida. Dr. Roberto, um dos mais brutais torturadores, arrastou-me pelo chão, segurando-me pelos cabelos. Depois tentou estrangular-me e só me largou quando perdi os sentidos. Esbufetearam-me e deram-me pancadas na cabeça. Colocavam-me completamente nua de madrugada no cimento molhado, quando a temperatura estava baixíssima. Petrópolis é imensamente fria na época em que lá estive, 8 de maio a 11 de agosto de 1971. Fui várias vezes espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios. Fui então obrigada a escrever 3 documentos. Uma análise sobre as esquerdas, os motivos de minha saída da organização e uma crítica sobre os órgãos de repressão do governo. Evidentemente, as condições em que foram escritos esses documentos não refletem verdadeiramente o que penso sobre os assuntos neles elaborados. Alguns dias após submetida a verdadeiro horror, apareceu o Dr. Teixeira. Ofereceu-me uma saída humana, o suicídio. Queria que o meu suicídio fosse público. Propôs-me, então, que eu me atirasse debaixo de um ônibus como já fizera antes. Concordei. E no momento em que deveria atirar-me sobre as rodas do ônibus, agachei-me e segurei as pernas de um deles, chorando e gritando. Depois disso, fui reconduzida para casa e fui violentamente castigada. 1 semana de choques elétricos, banhos gelados de madrugada, telefones, palmatórias, espancaram-me no rosto até ficar desfigurada. A qualquer hora do dia ou da noite sofri agressões físicas e morais. Márcio, um dos carcereiros, invadia minha cela para examinar meu ânus e verificar se Camarão, outro carcereiro, havia praticado sodomia comigo. Este mesmo Márcio obrigou-me a segurar em seu pênis enquanto se contorcia obscenamente. Durante este período, fui estuprada 2 vezes por Camarão e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades os mais grosseiros. Em 19 ou 20 de julho, terminou essa fase de torturas. Dr. Pepe, outro carcereiro, comunicou-me que havia chegado uma decisão a meu respeito. Eu deveria tornar-me agente da repressão e infiltrar-me em minha organização. Fingi aceitar, pois precisava quebrar minha incomunicabilidade. Estava literalmente reduzida a um verme. O tratamento que me fora dispensado foi o mais cruel e o mais desumano. Pedi-lhe novamente que me entregasse à justiça. Dr. Pepe reiterou-me que eu sabia demais e que, se chegasse aos tribunais, poderia denunciar tudo o que ocorrera comigo. Iniciou-se, então, o processo de minha recuperação física e psicológica. Chegaram a supor que eu estava tuberculosa, tal meu estado de fraqueza. Em meados de julho, antes disso, na fase mais crítica das torturas, tentei novamente o suicídio, cortando o pulso esquerdo com um pedaço de ferro, mas não consegui atingir a veia principal.
Nesta nova fase de recuperação, reforçaram minha alimentação, deram-me roupas limpas e inclusive um par de óculos, de outra pessoa, pois sou bastante míope e passei quase 3 meses sem usá-lo. Nesta época, fui forçada a assinar papéis em branco, a escrever declarações ditadas por eles sobre minha situação desde o momento de minha prisão. Forçaram-me ainda a assinar um contrato de trabalho em que me comprometia a colaborar com os órgãos de segurança em troca de minha liberdade e de dinheiro. Obrigaram-me também a gravar um vídeo em que me declaro agente remunerada do governo e filmaram-me contando notas de 10 cruzeiros quando lia o meu contrato de trabalho. Declarei nesse vídeo que fui muito bem tratada pelos meus carcereiros. Filmaram-me ainda de calça e sutiã para mostrar que as marcas do meu corpo eram em consequência do atropelamento. Tudo era falso e mentiroso. Terminada essa fase de recuperação, combinou-se minha vinda para Belo Horizonte. Dr. Pepe me comunicou no dia 6 de agosto de 1971 que no dia 9 eu seria retirada do local. Entretanto, por conversas ouvidas de madrugada, pressenti que se tratava de uma cilada e que culminaria com a minha morte. Para não colaborar com a farsa de uma morte acidental, cortei os pulsos na madrugada de 9 de agosto de 1971. Providenciaram primeiros socorros, telefonaram para seus superiores, fui medicada, recebi transfusão de sangue e suturas. Dr. Bruno, outro carcereiro, fez o seguinte comentário: "Você quase destrói um trabalho de 10 anos." Durante o tempo de meu cativeiro, tentei suicídio 4 vezes. Apesar de todas essas tentativas, quero esclarecer que não sou e que nunca fui uma suicida em potencial. E que somente em virtude do que me fizeram, do tratamento desumano e cruel a que fui submetida, é que por 4 vezes tentei me matar. Em 11 de agosto, fui informada de que seria trazida a Belo Horizonte. Dr. Pepe, Zé Gomes e um desconhecido, todos carcereiros, deixaram-me na porta da casa de minha irmã por volta de 21 horas. Fui prevenida de que se me entregasse a alguma autoridade, me suicidariam na prisão. Após minha chegada, minha irmã imediatamente comunicou-se com órgãos de segurança, solicitando a presença do Major Bofa, do Serviço Nacional de Informações, demais membros da família e amigos. Fui conduzida à Clínica Pinel, onde permaneci 5 dias e de lá fui transferida para a Casa de Saúde Santa Maria, onde me encontro hoje em tratamento. Cheguei a Belo Horizonte com 20 quilos a menos do meu peso normal, traumatizada e sem condições psíquicas. Enquanto hospitalizada, fui interrogada 3 ou 4 vezes pelo Major Orlando, da ID4, que somente queria conhecer a identidade das pessoas que me trouxeram para BH. Minha família manteve contato com o general Everaldo José da Silva, comandante da ID4, a fim de tentar esclarecer minha situação, mas a informação era sempre a mesma. Eu estava em liberdade vigiada, mas poderia ficar onde quisesse. Eu tinha medo. Não entendi o porquê da minha vinda e a razão da minha liberdade. Em 16 de setembro, recebi a visita do mesmo Dr. Pepe, que se apresentou como Pedro Batista no Hospital Santa Maria, e que me disse: "Está tudo de pé, você terá de trabalhar para nós." No dia seguinte, Dr. Pepe voltou acompanhado de Dr. Bruno e disseram-me que queriam que eu fosse para o Rio para um convento, com exceção dos das dominicanas, e que receberia semanalmente a visita deles para que me tornasse uma agente do governo. Teria a obrigação de entregar os remanescentes da VPR, quando então ficaríamos quites e eu teria minha liberdade. Caso eu tentasse fugir, o vídeo e o contrato seriam exibidos em todas as prisões e procurariam envolver minha irmã Lúcia em um inquérito policial militar. Ameaçaram-me de morte ou de condenação para o resto da vida nas prisões, como se que o que eu passei não representasse a pena mais cruel que qualquer crime pudesse jamais acarretar. De agosto a novembro de 1971, a família de Inês buscou auxílio junto à Ordem dos Advogados a Ordem dos Advogados Mineira, que, entretanto, por seu presidente, Ariosvaldo Campos Pires, declarou não poder interferir no assunto. Seu advogado, Augusto Susequinde de Moraes Rego, pleiteou perante a terceira auditoria do Exército a oficialização da sua prisão, a fim de que a mesma perdesse o caráter de clandestinidade e que a intranquilidade
que a assolava, mas isso não foi obtido. 9 de agosto de 1979, quando foi libertada por haver cumprido integralmente a pena a que foi condenada pelo crime de sequestro. Inês sobreviveu para contar essa história. Mas muitos dos nossos companheiros não conseguiram sobreviver. Essa história macabra, que não foi, infelizmente, única, ela é única, porque ela foi a história da Inês, mas, infelizmente, ela fez parte de uma política sistemática de terror do Estado. Ela acabou atingindo violentamente vários companheiros e várias famílias. Na lista mais atual que a gente tem de possíveis mortos, possíveis opositores sequestrados, torturados e executados, sendo que seus cadáveres foram ocultados nesta casa, estão Aloísio Palhano, Ana Rosa Kucinski, Antônio Joaquim Machado, Carlos Alberto Soares de Freitas, Celso Gilberto de Oliveira, Davi Capistrano da Costa, Eduardo Collier Filho, Fernando Santa Cruz, Gerson Teodoro de Oliveira, Eleni Teles Guariba, Isis Dias de Oliveira, Isami Nakamura Okamo, Ivan Motas Dias, João Batista Rita, Joaquim Pires Cerveira, José Raimundo da Costa, José Romã, Mariano Joaquim da Silva, Marilena Vilas Boas Pinto, Mário Prata, Maurício Guilherme da Silveira, Paulo César Massa, Paulo de Tarso Celestino, Rubens Paiva, Tomás Antônio da Silva Meirelles Neto, Vitor Luiz Papandreu, Walter Ribeiro Novaes, Wilson Silva. Essas são as possibilidades. Provavelmente houve mais. Há um lapso entre 72 e 74, onde não sabemos o que ocorreu nessa casa. Outras casas clandestinas ainda houveram, tanto aqui no Rio, como a de São Conrado, como em São Paulo e em outros locais. Isso é uma demonstração cabal da política global de terror instalada pela ditadura. Sendo assim, a importância de transformar em centros de vida, em memoriais que busquem não só contar essa história, mas avançar num futuro sem tortura e com menos injustiça, é o que está na nossa pauta. Nesse momento a gente termina o ato aqui e nós vamos nos dirigir para o Palácio